me conta um pouquinho da sua história. Como é que você chegou no som, assim, de onde você veio, até você cair aqui nessa história de som, da sua vida. Vocês têm tempo? E poucas pinceladas aí, né? Olha, quando eu sempre gostei de som. Meu sonho quando eu era criancinha era ter um Microsystems. Eu nasci no final de 72, então quando no início dos anos 80, final dos anos 70, surgiu aquele Walkman que nem rádio tinha, tinha que botar uma fita cassete esponjinha laranja, Toshiba. Eu ganhei um Walkman daquele, aquilo pra mim era, eu me senti o cara mais importante do mundo com aquele aparelho. Mas eu queria mais, eu queria ter um som no meu quarto, né? Aí eu peguei umas caixinhas de isopor de sorvete, botei uns alto-falantezinhos médio nela e liguei no Walkman e aquilo passou a ser meu equipamento de som. Aquilo evoluiu para... teve Rock in Rio 1, que foi muito marcante para mim. Meu irmão me levou nesse Rock in Rio 1 e eu olhei aquilo e falei, cara, isso é o que eu quero fazer. Um pouquinho antes desse Rock in Rio 1, eu tinha ganho de presente um tecladinho que eu tenho até hoje, Cássio, Vietone, que é uma calculadora. As teclas dele são os botõezinhos de calculadora, assim. Eu tenho ele guardado até hoje, funcionando. E eu comecei a tirar tudo que era música, melodia das músicas que tocavam na época. Meu pai se antenou para aquilo e falou, pô, de repente ele pode ser músico. Aí depois do Rock in Rio 1, eu falei, eu quero ser roqueiro, quero ser guitarrista. Eu cheguei em casa e falei, pô, Rock in Rio, assim como uma Copa do Mundo faz um monte de molecada querer ser jogador de futebol, assim como a época do Guga, do tênis, um monte de criança quis ser jogador de tênis, Rock in Rio, com toda certeza, isso deve valer para a maioria aqui, ele foi, mesmo quem não foi no Rock in Rio, ele foi um marco para muita gente querer ser músico ou trabalhar com show business, né? Até porque logo antes do Rock in Rio, ou naquela época, o mercado do Brasil era um país fechado, não tinha nada, entrava de fora aqui, de tecnologia de informação, não existia internet, revista, eu lembro de comprar uma revista de keyboard, assim, era uma, que hoje seria R$300. Meu pai me deu uma que eu ficava 2 anos lendo a mesma revista, até eu conseguir ganhar outra de presente de Natal, uma revista de presente de Natal. Isso é porque tu é lá do Sul e a gente aqui no Nordeste. Aí, eu no Rock in Rio falei, pô, isso que eu quero fazer isso. Cheguei em casa e falei, eu quero, pô, me dá uma guitarra, eu quero uma guitarra, né? Tipo, meus amigos começando a tocar, fazer bandinha, ninguém sabia tocar nada, mas tentar fazer bandinha de playground e tal, de garagem. E meu pai falou assim, ele falou, pô, você já tem um tecladinho, você não quer um tecladinho um pouquinho maior, que de repente você desenvolve aquilo? E eu consegui ganhar um tecladinho muito pouco maior do que aquilo, um outro Cassiozinho lá que trigou o meu gostar por música. Junto a isso, eu morava num lugar onde estava começando a época das equipes de som. A moçada mais velha estava PM5000, Polivox, Signos, estavam juntando, né? O quê? H2. Polivox, eu lembro da linha 1, System One, né? O H2. A1. Tinha o M1, que era um mixer com os VUs também. Tarcos, Tonos, enfim. E eu falei, pô, que sonzeira isso, né, cara? Eu ficava vendo lá nos prédios perto de onde eu morava, aqueles sons, aqueles playgrounds dos prédios, ficava pirando lá, mas eu era muito criança, eu tinha 10 anos. E todo mundo era mais velho que eu. Aí eu perturbei tanto que eu consegui virar ajudante numa empresa, entre aspas, de uma molecada mais velha. Aí eu fui juntando um dinheirinho, lá em casa tinha como na casa de todo mundo, um monte de tralha que não se usava mais. E eu falei pro meu pai, pô, vamos comprar alguma coisa de som. Aí meu pai falou, olha, não é assim, né? Dinheiro é difícil. Mas a gente tem algumas coisas aqui em casa que a gente não usa mais. Então, você vende essas coisas. Eu tinha 10 anos.
Você vai vendendo essas coisas, você vai anunciando. Não tinha Mercado Livre, internet, era jornal de classificado. E o que você for conseguindo vender dessas coisas que a gente não usa mais aqui, a gente vai reverter esse dinheiro para comprar usado também os equipamentos de som. E eu fui montando tape deckzinho, uma picapezinha e tal. Uns 2, 3 anos depois eu tinha minha equipe de som. E aí arranjei alguém para ser meu ajudante e trabalhar comigo. Mas eu não dirigia, então levar o som para os lugares era muito difícil, né? Como perto de onde eu morava tinha muito mercado para isso, né? Tinha muitos prédios que tinha muito aniversário e tal, a gente levava o som em carrinho de compra. Pegava uns carrinhos de compra lá nas garagens do prédio e ficava carregando. Quando eu fui me matricular... Bom, aí quando eu voltei para o Brasil, antes de voltar para os Estados Unidos de vez, eu peguei e vendi todo esse meu equipamento, teclado, equipe de som, todo o meu equipamento. Peguei o dinheiro, dei para o meu pai e falei, isso aqui é para você conseguir transferir para os Estados Unidos para eu pagar a minha escola. Eu mandava carta, não tinha internet, carta para as escolas de música o tempo inteiro. Toda semana chegava catálogo de escola respondendo cartas que eu tinha mandado 4 meses antes, né? Não tinha a dinâmica que a internet tem hoje na vida da gente. E eu vendi tudo, paguei a minha escola lá de música e fui. Quando eu cheguei lá para entrar na escola e começar a estudar, que eu tinha pago com a minha equipe de som, eu fui fazer uma turnê na escola com a pessoa que matricula o pessoal lá na escola, né, a moça que trabalhava na escola, e ela abria a porta de um estúdio, também era muito diferente hoje, um estúdio de 4 canais, né? Aí depois ela abria a porta de um estúdio de 8 canais com fita de rolo, depois ela abria a porta de um estúdio com 16 canais com uma fitinha Tascam, Fostex Tascam, e finalmente ela abriu uma porta de um estúdio que tinha 2 aquários enormes, piano de cauda, uma mesa Soundcraft e uma máquina de 2 polegadas Ampex, que não existe mais. Curiosamente, essa máquina ela saiu do mercado, a Ampex ficou fabricando só fita. Porque essa máquina ela veio de fábrica com um bug, que se você ligasse ela na tomada com fita já armada nela, o que ninguém faz isso, né? Mas pode faltar a luz e voltar a luz, e se a fita ela entrava, ela armava todos os canais para gravação e entrava em fast forward. Ela em 3 minutos apagava a fita inteira. Né? Um sistema lógico dela que tinha um pequeno bug que destruiu alguns discos. Ela faliu, a Ampex faliu. Ficou fabricando só fita e investiu bastante nisso, foi famosa em fita. Bom, quando essa moça abriu a porta desses estúdios, eu sempre fui o cara que nas minhas bandinhas eu queria gravar os ensaios, eu nunca queria ensaiar nada. Né? Chegava lá com os gravadores do meu pai que tinha lá em casa, tal, som de casa, né? Eu falava, vamos gravar. A pessoa, que isso, que a gente tem que ensaiar, tem música nova, ninguém sabe. Não, vamos gravar aquela outra que a gente já sabe tocar. Eu sempre queria gravar, porque eu queria gravando. Quando eu vi aquele monte de estúdio lá, eu fui nos Estados Unidos para estudar música, eu ia ser músico, eu queria ser tecladista. Aí eu falei para a mulher, eu posso entrar nesses estúdios quando eu quiser, matriculado aqui, que é livre, é só entrar e mexer em tudo e gravar tudo. Falei, não, esses estúdios são para os alunos de engenharia de gravação. Você está se matriculando em música. Eu falei, eu estava. Não, porque não dá, é impossível ficar num lugar desse e não poder entrar. Né? Mas eu gostaria de aprender música também. Aí ela falou, faz um programa duplo, que você, tipo, dual major, que eles chamam, né? Você vai estudar algumas eletivas de gravação, algumas eletivas de música, e você vai formatar o seu currículo do jeito que você quer. Igualzinho na UES. Aqui. Aí, assim eu fiz. E depois, quando eu saí da escola, eu trabalhei em loja de instrumento musical lá, trabalhei até em telemarketing até conseguir ajeitar a vida. Realmente o meu trato com meu pai tinha tomado um tombo do plano Collor, e a gente não, meu pai falou, você vai para os Estados Unidos, mas se você ligar para o Brasil pedindo ajuda, eu não tenho como te ajudar, a gente não tem mais nada. Falei, não, eu vou me virar. E até telemarketing eu fiz lá, mas eu estava tão direcionado, né, motivado para entrar no mercado, eu queria entrar no mercado de gravação mundial de qualquer jeito, eu só pensava nisso. Viver de música ainda não dava lá.
Na época que eu cheguei? Não dava, não, como? Viver de música não. Eu estava estudando, não sabia fazer nada, né? Eu fui tentar um emprego numa loja de música, não me davam de jeito nenhum. Primeiro dia que eu entrei, tinha uma Guitar Center da vida. Inclusive, a loja que eu estava pedindo emprego era maior do que a Guitar Center. A Guitar Center foi crescendo e acabou comprando essa loja, chamava Goodman Music. A primeira vez que eu entrei lá, tinha um cara, assim, de uns 40 e poucos anos, sentado atrás do balcão. Aí eu falei, eu vim aqui pedir um emprego, eu adoro esses equipamentos, eu acho que eu vou conseguir vender bem, porque eu adoraria estar aqui e tal. Aí o cara ficou olhando pra minha cara e falou, você está fazendo o que aqui? Aí eu falei, não, eu estudo, estou estudando na Grove, na escola de música. Ele falou, garoto, vai estudar, você não tem tempo para trabalhar aqui, quando você se formar, você volta aqui. E eu não tinha dinheiro, o aluguel estava chegando para pagar, eu não tinha um centavo. Eu fui para lá na cara e na coragem. O que sobrou de dinheiro na minha chegada lá era, sei lá, $1.000 e poucos. Eu paguei o primeiro aluguel e fiquei sem dinheiro. E aí, eu tinha 17 anos. Aí eu, toda semana, assim, 2 vezes por semana eu voltava na loja. Falava, cara, me dá um emprego, cara. Preciso trabalhar aqui. Eu estou precisando muito do emprego. E o aluguel ia chegando, né? A data de pagar o aluguel ia chegando. Lá não tem essa não, você não paga o aluguel, a gente põe um aviso na sua porta, você tem 2 dias para pagar, senão você é despejado. Aí, o que martelava na minha cabeça era meu pai falando, não vai ligar para o Brasil, porque não vai ter jeito. Aí eu não consegui um emprego na loja, arranjei um emprego de telemarketing, né? Eu ficava das 5 da manhã, meio-dia, tentando vender tinta de máquina de Xerox. Ligava para os escritórios todos da costa leste, e ficava tentando vender tinta de máquina de Xerox. Não vendi nenhuma. Vendi nenhuma. Fiquei uma semana tentando. Não tinha nem carro, eu tinha uma moto velha. E tinha que... O emprego era super longe de casa, era quase 1 hora. Aí eu... nunca chove na Califórnia. A Califórnia é um grande deserto, né? Só chove quando você tem uma moto e precisa do emprego. Aí... já não vendia nada. Teve 2 dias de dilúvio, eu não consegui ir para o trabalho, eu fui demitido. Depois de uma semana eu fui demitido. Aí eu voltei a procurar a loja de música. Voltei lá, tudo bom? Ele falou, você sumiu? Eu falei, estava descansando dos seus nãos. Aí tentei o emprego novamente, ainda não consegui. E o cara era super debochado. Cara, assim, cada vez que eu ia lá, ele, você é insistente, eu falei que não dá para trabalhar aqui e tal. Aí, um dia, estava chegando no limite mesmo, eu liguei para outro telemarketing para ver se conseguia outro emprego, que era o que me... Telemarketing, eles contratavam qualquer um. Aí eu marquei uma nova entrevista no telemarketing, peguei a minha moto, voltei na loja de música e falei, cara, eu tenho que trabalhar aqui de qualquer jeito, é hoje ou nunca, vamos lá. Pode perguntar o que você quiser, eu adoro esses equipamentos, o que eu não conhecer eu vou aprender. Aí... eu falei, qual é o esquema aqui, de horário, de salário e tal? Ele falou, não, a gente trabalha 6 dias por semana e domingo nunca ninguém quer vir, porque ninguém quer trabalhar domingo. Eu falei, pronto, está resolvido. Eu trabalho 7 dias por semana. Trabalho todos os dias. Domingo não precisa ninguém vir, eu vou estar aqui vendendo. Ele, mas como é que você vai fazer com a escola? Eu falei, não, a escola é aqui do lado, eu vou lá, tenho umas aulinhas durante o dia, eu volto, né, se eu precisar me ausentar eu vou e volto, mas em troca disso, eu estou aqui todos os dias, você nunca mais vai precisar vir aqui domingo. Ele falou, você está contratado. Aí consegui um emprego. Com esse emprego, vinham os treinadores, o pessoal das fábricas, Roland, Korg, Akai, treinar os vendedores na loja, né? E eu era muito empolgado com isso tudo, e comecei a fazer amizade rápido com essas pessoas. E o pessoal da escola que eu estudava começou a ficar muito próximo de mim. Os professores começaram a ficar muito próximos de mim, porque eles iam na loja me visitar para eu ensinar eles os equipamentos novos. Como se hoje em dia eu trabalhasse numa loja que vende Pro Tools e saísse a versão nova e os plugins novos e os professores viessem aprender as versões novas comigo. Numa época que não tinha internet, então realmente você só aprendia com relação, né? Se relacionando com alguém. O que não deixa de ser, na internet você se relaciona virtualmente com alguém, aprende, né? A gente faz amizade, tanta gente de música que eu conheço virtualmente, nunca encontrei. Mas enfim, esse gerente que eu tentava um emprego, ele se tornou um grande amigo meu.
com os avanços da tecnologia, esse cara está até no meu Facebook, é um amigo meu no Facebook, pô, fico super emocionante de lembrar isso, de ter reencontrado ele. Dali dessa loja, trabalhei 1 ano lá, me formei na escola, saí do emprego da loja, vim de férias no Brasil, voltei para os Estados Unidos e fui trabalhar num estúdio como boy, um estúdio muito grande como boy, eles estavam mixando um disco do Def Leppard lá. Detestei trabalhar lá, o clima horroroso, o dono do estúdio, eu não gostava dele, ele não gostava de mim. Eu estava muito determinado que eu queria entrar no mercado, eu queria aprender a fazer aquilo, eu não queria só estar ali no empreguinho. Aí... Conheceu o Sound City, não? Hã? Conheceu o Sound City? Não. Aí esse estúdio chamava Skip Sailor Recording, era em Hollywood. Ele ainda existe, mas ele mudou de local, ele no São Fernando Valley, em Los Angeles. Esse emprego que eu consegui foi bacana, porque eu fui na escola, quando eu voltei de férias do Brasil, fui na escola e falei com o chefe do departamento de engenharia da escola, com quem eu tinha ficado bastante amigo, falei, cara, me recomenda para um estúdio, para fazer qualquer trabalho lá, ao menos para entrar dentro de um estúdio. Ele me recomendou para esse estúdio que eu não gostava de trabalhar e o dono não gostava de mim. E uma história curiosa é que um dia, depois de 1 mês trabalhando nesse estúdio, eu voltei na escola, fui visitar esse cara, que eu também reencontrei, pessoas especialíssimas que fazem parte das minhas conquistas, e voltei lá e falei, pô, vim aqui por 2 motivos. Ele, pô, me conta, como é que você está, como é que está lá o emprego? Ele, então, vim aqui para agradecer o emprego, porque realmente um estúdio tinha a maior mesa SSL de Los Angeles, com automação, enfim, tinha mais de 120 canais a mesa. Era um estúdio, tinha mixado todo mundo, Michael Jackson, Madonna, Quincy Jones, todo mundo tinha passado por lá, estavam mixando o Def Leppard na ocasião. E eu falei, vim agradecer o emprego. Ele, e o outro motivo? O outro motivo é que eu vim te pedir outro emprego, porque esse eu não estou suportando, cara. O lugar é um clima horroroso. Ele, pois é, eu imaginei que você não fosse gostar, realmente difícil trabalhar lá. Aí a gente bateu mais um papinho e eu fui embora. E pensei assim, andando de volta para casa, esse cara nunca mais vai me ligar, né? O cara me recomenda para um emprego numa escola onde todos os alunos devem estar querendo um emprego. Eu vou lá e peço outro, esse cara nunca mais vai me ligar. Mas surpreendentemente, talvez pelo modo de falar, pela autenticidade, pela gratidão, ele me recomendou trabalhar com outro cara. 2 dias depois disso, tocou o telefone. Eu cheguei em casa, tinha uma mensagem na minha secretária eletrônica de um produtor que tinha ouvido falar de mim, que ligou para a escola, que eu era muito ligado nos sintetizadores, nos teclados, que eu também era ligado, tinha estudado engenharia de gravação e tal, que ele queria me conhecer. Aí eu fui, liguei para ele falou, me liga a hora que for. Eram umas 2 horas da manhã, eu liguei para ele atendeu. Falou, quando você pode vir aqui? No dia seguinte eu fui. Ele tinha uma sala no 3º andar do Village Recorder, que é um estúdio também muito clássico de Los Angeles, que ainda existe. Mesmo depois de tantos já terem fechado, esses 2 que eu falei ainda existem. E a sala dele era uma sala de produção. A gente estava na época das músicas programadas, né? Os loops, o início dos loops de baterias, os R&B, tudo programado, música soul, tudo, os mini-moogs, enfim. Esse cara tinha um estúdio, o maior estúdio de Los Angeles de sintetizadores. Tinha 54 synths, samplers quando eu olhei aquilo, pô, eu quase tive um piripaque ali, cara. Era só teclado clássico. Dos mais clássicos aos mais modernos, mas só coisa legal, tudo ligado, uma mesa analógica ANEC, uma máquina de 24 canais, o lugar era até um pouco menor que essa sala aqui, era coberto de equipamento, e ou ele estava produzindo discos, ou o estúdio estava alugado para algum grande produtor que estava usando a sala para usar timbres, né? 87, mais ou menos, 87. O ano? Não, ano 90 iniciozinho de 92. Início de 92. Eu estudei no ano de 91, isso foi início de 92.